Saudação todo especial a você, telespectador da TV Câmara. Estamos começando mais um Momento Saúde. Temperatura alta, umidade relativa do ar baixa, clima de deserto. Estou recebendo o Dr. José Carlos Nunes Escoura Pita, clínico geral aqui da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, também neurologista, que vai orientar a senhora, dona de casa, ao senhor. O senhor que tem pressão alta, as pessoas que têm a pressão arterial alta ou baixa, doutor, como tem que proceder nesse clima de deserto que nós estamos? O importante é toda pessoa se hidratar bem, porque principalmente o idoso, né, que são aqueles que mais têm pressão alta, né, eles ingerem pouco líquido. E isso faz, neste clima que nós estamos, né, a pessoa vai suar mais, né, vai perder mais líquido e vai se desidratar. E isso faz com que a viscosidade do sangue aumente, né, e o paciente ou o cidadão, né, tem uma maior dificuldade, inclusive de memorizar, né, e essa sensação que não só o idoso, mas várias pessoas têm nesse clima, que você percebe que a cabeça fica meio embotada, a gente fica meio lento. Então é importante a hidratação. A hidratação é fundamental, né? Tem que tomar pelo menos 1,5 litro a 2 litros de água por dia, né? E a criança também é importante, porque a criança não pede, né? Principalmente até 1 ano de idade, 2 anos. Então é importante também a mãe atentar para isso e dar frequentemente, a cada 1h30, 2 horas, oferecer o líquido, principalmente a água, a essas crianças. Nós temos várias quadras de esportes em Ribeirão Preto e a prática do futebol de quadra é muito grande. Com um momento de temperatura alta e umidade relativa do ar baixa, qual a precaução desses jogadores? Bom, o ideal, diários? Né, o ideal é, quando o sol está a pino, é você não fazer esse tipo de esporte, porque você vai suar mais, vai desidratar mais, vai ter mais cãibras, né, porque é mais fadiga muscular, com perda de cálcio, potássio, né, os eletrólitos vão sair no suor, principalmente. Então, você não está fazendo um bem para o seu organismo, não é? Você está fazendo uma sobrecarga, né, desnecessária. Então, o que é importante? É importante o pessoal mudar, jogar mais no período da noite, né, ou finzinho da tarde, ou então bem de manhã, né, em que este calor não esteja tão intenso. Então, a atividade física, inclusive nas escolas, deveriam ser suspensas nessa época. Sim, né? Nessa época, sim. Principalmente a educação física, sim, não é? Use-se outros, né, jogos de xadrez ou outras atividades, que a criança não fique no sol e nem fique correndo muito, porque vai suar e vai perder líquido. Quem faz academia, doutor, numa alta temperatura, com a umidade relativa do ar baixa, o que precisa ser feito? Bom, isso daí, normalmente na academia, você tem o ar-condicionado, não é? Apesar que o ar-condicionado também ele resseca mais o ar, né? Mas você tem locais em que existe uma água ambiente que evapora também, aumentando essa umidade. Então aí o prejuízo é menor, né? Porque já antecipadamente, assim como nós pedimos para que em casa, principalmente à noite, na hora de dormir, para você aumentar a umidade, a pessoa colocar, né, um recipiente com água no quarto, né, para ele ir evaporando progressivamente, né? Também algumas academias, né, mais modernas aí você tem, né, inclusive aquela vaporização de água, tal. Isso daí melhora, né, a temperatura e a umidade do ar. Doutor, em termos de alimentação, o que o senhor sugere para as pessoas de todas as idades numa temperatura muito alta quanto nós estamos tendo no momento? É sempre aquilo que nós chamamos de comidas leves, né? Então são saladas, sucos, frutas, né? Nada da comida pesada, né? A feijoada, a carne de porco, nessas coisas assim, mesmo a carne de vaca, em que você tem uma quantidade de calorias mais altas, né? Então o ideal realmente é você ficar com
comidas mais leves, né? De preferência saladas, sucos e frutas. Saladas, sucos e frutas. Doutor, tem muita gente em Ribeirão Preto, e a gente nota isso, inclusive, em visitas às unidades de saúde, que tem problemas respiratórios. As pessoas que sofrem de asma, bronquite ou doenças crônicas respiratórias, numa época dessa, de pouca umidade e de forte calor, o que seria... Nessa situação sempre piora, né? Porque o ar é muito mais seco, né? Então as vias aéreas, né, ficam mais desidratadas, né? E também você tem a poeira, né? Porque como você não tem chuva, não tem a umidade do ar, né? Todas aquelas matérias sensíveis, né, que irritam as vias aéreas, elas ficam no ar, né? Então a pessoa vai ter mais alergia, mais irritabilidade, né, ao respirar, e portanto por isso é que eles precisam de fazer muito mais aerosóis, né? Numa época do ano dessa, o sal teria que ser eliminado do cardápio? Pelo menos diminuído, não é? Porque o sal ele vai reter mais líquido, vai sobrecarregar mais o rim, né? Principalmente para o hipertenso, né? Então deveria diminuir, sim, em tese. Certo. Né? Doutor, numa outra situação, como que a pessoa deve se portar? Aquela pessoa que trabalha na rua, né? Tem muito representante comercial, tem muita gente que trabalha, por exemplo, tem o taxista, tem o mototaxista, tem o motorista do transporte urbano, as pessoas que trabalham de carro, essencialmente de veículos, que precisam visitar clientes, fazer entregas. Numa temperatura alta dessa, cada um de nós tem um tipo de organismo, cada um de nós tem uma patologia. O que seria aconselhável para essas pessoas? Andar sempre com a sua garrafinha d'água, né? Então deve beber água frequentemente, né? E esse pessoal normalmente eles estão numa faixa etária, né, que a percepção da sede, da desidratação é mais fácil, né? Então ele vai sempre repondo à medida que ele vai sentindo sede, né, na sua atividade diária. Então é importante levar, né, sua garrafinha d'água no carro. Porque é uma situação, a água é de fundamental importância. É fundamental, né? Para nesse tipo de temperatura, nesse tipo de umidade relativa do ar baixa, a água é fundamental. 60% do nosso organismo, em tese, é água. Então daí você vê que é fundamental mesmo. E muita gente tem aquele estigma, doutor, que escureceu, o sol caiu, agora dá para a gente abusar um pouco. Não é bem assim, né? Não, também não deve, porque se você, principalmente em relação ao álcool, né? O álcool, ele aumenta, né, a diurese, né? Então a pessoa fala, mas eu estou hidratando, né? Mas na verdade ele está também urinando muito mais, né? Isso também desidrata, né? E no calor ele vai perdendo pelo suor, pela respiração e pela urina, que ele também está, o álcool vai aumentar, né? Então deve maneirar, sim. Doutor, alguns sintomas que a gente precisa correr para uma unidade de saúde, numa época dessa de forte calor, de umidade relativa do ar baixa. Por hipertenso, qual o sintoma que a pessoa tem que ficar? Bom, tem que correr porque alguma coisa pode acontecer. Ele tem que, se ele começar a ficar com a consciência, né, um pouco aérea, né, ele percebe, né, que ele não está assim, o raciocínio está um pouco lento, ele deve, né, ir pelo menos para medir a sua pressão e aferir, né, a sua condição, se ele está hidratado ou não, né? Porque às vezes a própria pessoa, ele não e a família também não atina, não vê se ele bebeu água ou não, né? E isso é muito comum a gente ver no nosso dia a dia, né? Que o paciente, às vezes a própria família oferece água e ele não quer, né? Ele até fica bravo, ele fala, você acha que eu não tenho consciência de saber se eu devo beber água ou não, né? Porque normalmente o idoso ingere menos, então ele acaba desidratando mais. Numa época dessa, de temperatura alta, umidade relativa
baixa do ar, qual a patologia reinante nisso? São mais os problemas respiratórios mesmo, né? São mais os problemas respiratórios, tanto que você vê, né, em postos de saúde que tem movimento, você tem até 600 aerossóis por dia, né, desde crianças e adultos. Então, os problemas respiratórios são realmente os que aumentam muito nessa época. Corresponde à verdade ou a um certo tabu? As pessoas geralmente no quarto, ou tendo ar-condicionado ou ventilador, precisa colocar um recipiente com água, e tem quem pede para, quando colocar água, colocar gelo, porque quando o gelo vai dissolvendo, já provoca uma umidade mais rápida relativa do ar dentro do ambiente que está dormindo. Isso é verdade, doutor? Eu acho que não há necessidade de você fazer todo um estudo de física, né, para melhorar um pouquinho a umidade. Se você colocar um recipiente com água, né, ele vai evaporar, mesmo com o ar-condicionado ligado, porque o ar-condicionado ele retira a umidade do ar, né? Então, e é muito comum quando todos nós nessa época do ano a gente trabalha com ar-condicionado, né? Dorme com ar-condicionado, usa ar-condicionado no carro. Então a gente percebe que a própria narina nossa fica bem mais ressecada, só para você estar no ar, né? Agora é importante você pôr mesmo um recipiente com água. Não precisa de pôr gelo, né? É só colocar água mesmo, já está bom. Tá certo, então. Muito obrigado pela sua participação. Quero agradecer a você, telespectador da TV Câmara. Forte abraço, até o próximo Momento Saúde. Nós aqui.